Olá, Oitavão, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse encontro histórico. Hoje nós vamos falar sobre o processo de independência da América Espanhola. Bom, pessoal, vamos lá. Nesse capítulo nós estamos falando sobre esse processo, enfim, tal. Nós estudamos anteriormente, vocês estudaram inclusive com a professora Camila, sobre Revolução Francesa, sobre... Nós vimos agora, eu e vocês, né? Nós estudamos sobre o processo de independência do Haiti e dos Estados Unidos, conhecido também como a Revolução dos Estados Unidos, enfim, tal. Pessoal, nós temos que entender que o século das luzes aí, né, no século XVIII, ele acarretou diversas correntes, diversas independências. As ideias iluministas, elas eram muito coerentes, eram ideias onde a liberdade, ela pautava, ia contra, né, o absolutismo, criticando ideias, profundas ideias, né, da Igreja Católica, né, deu uma visibilidade muito grande para o protestantismo. Por quê? Vocês viram no episódio anterior que as pessoas, no caso os fiéis católicos, que eles acumulavam riqueza, eles tinham que distribuir para a igreja. Eles não podiam ficar com a riqueza. Mas aí a igreja protestante falou: não, peraí, você quer saber de uma coisa? Olha, se você trabalhou, se você, né, enfim, é seu. Aí você faz aquilo que você quiser. Então você pode acumular riqueza. Você trabalhou honestamente, você foi lá, você conquistou. Então nada mais justo do que você ficar com aquilo que é seu, né? E com isso a igreja protestante ela começou a ganhar diversos e um público muito grande, tá? Ela conseguiu aí conquistar uma galera por conta desse viés. E outro viés também, né? Diversos fatores aí. Enfim, vocês que estudaram aí no sétimo ano, vocês viram sobre as teses de Martinho Lutero. Não preciso nem ficar falando muito aqui. Mas o que houve? Durante esse processo todo, né, tal, essa crítica ao absolutismo, nós temos que entender que a Espanha ela se encontrava em um cenário absolutista, correto? Ela se encontrava nesse cenário. E a América Espanhola, ela também se encontrava neste cenário. Né? Vocês têm que entender que agora nós vamos entrar num paralelo entre a América, Espanha e Europa, tá? Aqui, América e Europa aqui. Pessoal, nós temos que entender que esse processo todo ele foi muito fragmentado. Houve idas, houve vindas, e até então muitos interesses, tá? Nada foi de graça. Ah, mas fulano foi bonzinho demais. Nem tudo é flores, tá? Agora, voltando para a parte que nos interessa, no caso, Napoleão Bonaparte ele foi ao poder em 1799, correto? Com o fim aí, digamos assim, da Revolução Francesa. E com isso ele faz o quê? Um bloqueio continental, né? Por volta de 1804 começam então as guerras napoleônicas, que era o quê? Vocês têm que entender que toda vez que eu falar para vocês, ou que algum professor falar para vocês sobre império, você vai lembrar de algo crescendo, conquistando as beiradas, enfim, tal, até chegar em uma proporção grande, porque com isso a pessoa, no caso o imperador, ele teria mais riqueza, mais pessoas para ele poder governar e mais território. Então era esse tripé aí que se baseava o império. Riqueza, mais que tudo isso vai acarretar em poder, mas riqueza, mais pessoas para ele poder governar e para, entendeu? E território. Ponto. Era esse viés. Então Napoleão Bonaparte ele faz esse bloqueio continental que na verdade era o quê? Ele soltou hoje em dia fala soltou uma nota, né? Mas na verdade um decreto onde ele falava o seguinte, que os países que se relacionavam comercialmente com a Inglaterra ou se relacionasse com a Inglaterra, ele faria o seguinte, ele iria invadir com suas tropas napoleônicas, tá? Que, digamos assim, assolou um pouco o pessoal. Isso na Europa. Agora, na América, naquele cenário todo, nós temos que entender que tinham duas elites na época: chapetones e a elite crioula. Os chapetones, no caso, assim, o pessoal que, digamos assim, a formação, né, do processo ali das pessoas que formavam, né, a América Espanhola eram divididas em três. No caso, os chapetones, que eram pessoas que, no caso, espanhóis que vieram, que saíram da Espanha e foram ali colonizar, tal, enfim. Os crioulos, que eram os filhos deles, né, que também pertenciam à elite, e negros e indígenas, correto? Então, basicamente aí era essa a formação da América Espanhola. Os chapetones, eles tinham digamos assim, uma ligação muito forte com o poder. Como assim, professor, uma ligação muito forte com o poder e tal? Eles tinham cargos muito importantes.
Coisa que os crioulos já falavam, não, peraí, a gente também quer, mas os chapetões falavam pra ele, não, vocês tecnicamente vocês não são mais americanos, nós nascemos na Espanha, enfim, então, todo um aparato aqui que nós não vamos entrar em questão. O importante é só saber que tinha uma rixa, né, uma diferença muito grande aí. Por quê? Os chapetones, eles eram, como eu posso dizer para vocês, eles tinham muitos privilégios. E eles não queriam que as ideias absolutistas elas acabassem. Eles não queriam que o iluminismo ele entrasse com isso, acarretasse em um processo de independência. Coisa que os crioulos eles já queriam. Não, nós queremos independência. Por quê? Olha, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então é melhor que aconteça com a gente. E com isso, nós vamos manter os nossos privilégios. Aí ficava aquela disputa de interesses, enfim, tal. Por quê? Os crioulos, eles tinham muito medo que houvesse um processo de haitização. Vocês lembram que lá no Haiti, as pessoas, né, no caso, os colonos, eles fizeram o quê? A grande massa, né, a população mais, né, de base, que era a população maior, ela que deu início a esse processo e com isso acarretou, colocou o pessoal lá dentro, enfim, tá, fez acontecer. Então esse era o medo da elite crioula, fazer com que a população, ela tomasse conta do poder, correto? Então até aí tá tranquilo, né? Então com as guerras napoleônicas, tal, assim, assado, foi o que? Surgiu, né, uma grande janela para esse pessoal. Por quê? No caso eu faço uma grande porta para esse pessoal, um portal gigantesco. Por quê? Em 1807, as tropas napoleônicas chegaram então à Espanha. E aí começou, né, o processo de conflitos entre a Espanha e França. Por quê? E daí, né, nós temos então o Napoleão Bonaparte, né, como diz as guerras napoleônicas, tropas napoleônicas, nada mais justo que Napoleão Bonaparte está lá, né? Então o que houve? O rei, no caso Fernando VII, ele saiu do poder porque Napoleão Bonaparte colocou o irmão dele lá, né? Nada mais justo, foi lá, ganhou, não, peraí, meu irmão que vai assumir aqui. E com isso o imperador José Napoleão, ele fez o quê? José Bonaparte, ele foi lá e fez o quê? Tecnicamente, ele alinhou o querer espanhol com o querer francês. E com isso, aliando as colônias espanholas, elas também estariam alinhadas com o viés francês. Mas não durou muito tempo, né? Em 1807 ele foi ao poder, mas devido a uma articulação política, né, Fernando VII ele volta novamente para o poder e com isso todas as conquistas. Aí nós temos que lembrar esse período aí. Durante esse processo todo, a elite crioula ela fez alguns aparatos. Ela falou assim, peraí, tal, nós podemos nos unir no caso a Espanha, mas com isso nós temos que ter os nossos privilégios. Nós temos que querer também algumas reformas. E com isso houve uma reforma, uma revolta que nós já estudamos, liderada por um padre, até que tinha poucos crioulos, mas enfim, eles não conseguiram muita coisa. E aí depois, 2 anos seguintes, aconteceu, em 1813, depois de 2 anos, aí houve novamente uma revolta. E aí com isso eles já conseguiram entrar a fundo aí nesse processo de independência, correto? Então, pessoal, nós temos que entender que toda vez que fala sobre independência, algo do tipo, é algo muito complexo, entendeu? Não é tão fácil assim. Voltando para a parte da América Espanhola. Então, o pessoal viu que quando quando a Espanha estava, né, ali lutando contra a França, eles falaram o seguinte, não, peraí, é a nossa chance, é a nossa deixa, nós podemos agora proclamar a nossa independência. Então aconteceu uma revolta, aconteceu outra, até que se culminou aí no processo de independência mais a fundo, correto? Então, pessoal, é muito importante eu falar aqui para vocês sobre a doutrina de Monroe, que nada mais era do que a América, um marketing, tá, muito forte, um marketing industrial muito forte, tá, que era América para americanos. Então, o que é isso? Era algo onde eles visavam que os líderes americanos eles deveriam ser, obviamente, americanos e sem influência aí de outros países. Por quê? Os Estados Unidos, então, ele começou a inteirar nesse processo da Revolução Industrial. Então, ele começou, né, a se comercializar cada vez mais, se tornando, então,
tendo uma força e uma influência muito relevante. E com isso ele fez o seguinte: nada mais correto do que eu aliar todas as pessoas que estão no mesmo continente que eu, para poder ter o mesmo olhar, ter o mesmo viés, e com isso eu ter vantagem diante de outros países. Então, na verdade, era toda uma estratégia política, enfim, tal, aquela coisa toda. Não era tão legal quanto parecia, tá? Porque ele acreditava que com a América toda sendo independente, ela também poderia ter um filtro, né, estadunidense que seria muito relevante, e com isso eles iriam se beneficiar. Então, como vocês já viram aí, né, para quem assiste futebol, enfim, eu não gosto muito de futebol, não assisto muito, mas tem algo muito relevante, que é como é que chama? Aquela taça lá que eles jogam lá, a Taça das Américas, né, no caso Libertadores da América. A Taça Libertadores da América, enfim, que eu não sei como que funciona, é basicamente uma homenagem a todos os libertadores, né, no caso as pessoas, os líderes, né, que conseguiram aí fazer com que a América ela se desprendesse aí de colônia e começou a ser independente. E dentre eles nós temos aí um muito importante que nós vamos falar agora, aquele que teve o sonho pan-americano, né, o sonho, né, aí o sonho, né, o bolivarianismo, né, ou pan-americano. Então Simon Bolivar, ele teve algo a mais, ele teve para finalizar nossa aula que finaliza aqui, tá? Então Simon Bolivar, ele teve uma ideia a mais, ele foi, né, um líder militar, enfim, e foi presidente de alguns países, tá? E com isso, ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele? O sonho dele era o pan-americanismo. Quando você vai estudar sobre o pan aí, se você vê algumas interpretações, vai estar todos, ou então juntos, enfim tal. Que nada mais era do que unir todas as Américas para que a América em si, né, América do Norte, América Central, América do Sul, ela se unisse para interesses próprios, onde eles poderiam se relacionar, né, enfim, ver o que era legal para todo mundo, entendeu? Essa união da América, realmente, e ter a América como uma potência. Algo muito legal. Tudo bem que tem algumas doutrinas, algumas especulações sobre que, peraí, não era tão legal assim, enfim, tal, né? Algumas pessoas vão contra essa ideia, até porque tudo vai ter sempre uma segunda via. Mas que a ideia central era muito boa, que era tornar a América uma potência, né? Levar aí os países da América, tal, assim, já sabe. Coisa que entrou, o Brasil, ele nessa época ele não entrou. Lá no Nordeste, mais ou menos ali naquela região, houve uma revolta que os líderes, no caso, os líderes dessa revolta foram todos matados, no caso, assassinados, né? Mandaram matar o pessoal ali, porque eles queriam ser independentes, um estado independente, com a união de alguns estados ali, eles queriam essa independência e queriam participar desse pan-americanismo que estava acontecendo ali por volta da América do Sul também, né, ali na América do Sul e na América, mais fortemente na América Central, mas não foi para frente, como já expliquei no início dessa aula, foi apenas uma revolta. Agora voltando para a parte que nos interessa, então Bolivar, ele fez o quê? Ele foi lá, né, e falou para as pessoas, não vamos fazer, só que esse movimento ele não foi para frente. Por quê? Quando vocês chegarem no segundo ano, vocês vão estudar sobre os 3 estados, sobre os tipos de dominação, e vocês vão entender que existem 3 tipos de dominação. Como assim, professor? Sim, as pessoas elas são dominadas por um jeito. E em filosofia vocês vão ver também sobre Maquiavel, enfim, mas eu não vou ficar focando aqui agora nisso. Os 3 tipos de dominação: tradicional, legal, carismática. Nós vamos pegar a carismática, por quê? O líder carismático, né? O líder carismático, onde nós vamos chamar ele de carinhosamente de caudilho. Então, os caudilhos, né, eram líderes militares que tinham um poder ali regional, né, que no Brasil se assemelha muito com o coronelismo. Eles eram líderes carismáticos, o que eram pessoas que chegavam e conquistavam, cair na graça do público, porque ele soltava, né, o dinheiro, soltava o matinho ali para o pessoal fazer o quê? Cair na graça dele. Então ele arrumava emprego, ele era padrinho de
ele apadrinhava algumas pessoas, dava uma ajuda, sabe, financeira para o pessoal, fazia uma boa, digamos assim, a política da boa vizinhança, e com isso ele caía, né, na graça do pessoal ali de determinada região. Então o pessoal era muito grato a ele. Oh, peraí, tem uma fazenda, ele me empregou ali, não, mas tem o meu tio que depende de fulano, e fulano apadrinhou meu tio, e aí com isso nós, da nossa família, nos beneficiamos e somos muito gratos a ele. E ele era o seguinte, no caso os caudilhos, né? Os caudilhos, eles eram, do mesmo jeito que eles eram carismáticos, eles também eram autoritários. Então, ou seja, peraí, se você vier comigo, você vai ter o céu a seu favor. Mas agora, se você for contra mim, aí já não vai dar muito lucro pra você, porque nós vamos te atacar, né? Eu e o meu povo vai te atacar. Então, por conta disso, por conta desses líderes, aí o movimento ele não foi pra frente e o sonho pan-americano ele só ficou nas ideias, né? Não foi nem, enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agora nós vamos finalizar o nosso capítulo. Tem as atividades que eu vou deixar pra vocês no campo de imagem e tal, que é basicamente sobre isso tudo que eu acabei de dizer pra vocês, tá? Se vocês prestarem atenção, já dá pra vocês ir aí respondendo tudo. Um abraço pra você. E antes de eu dar tchau, é muito importante que, salvo engano aí, antes da página do Pan-Americano, agora eu tô sem o livro aqui, então eu não vou saber nortear pra você. Mas eu posso olhar aqui. Tadadã. Na página 86 e 87 fala aí sobre basicamente os líderes, né, que é muito importante vocês dar uma lida nessa página aí, porque ela fala sobre as pessoas que o processo, né, de independência de outros países também que fazem parte da América Espanhola, assim como o Chile, Peru, que mais? Chile, Peru, sobre o Paraguai e Uruguai. Então é muito importante que vocês vão lá, tal, porque os libertadores da América estão aqui também alguns nomes, caso vocês precisem, tá? Então aí como Simão Bolívar não, perdão, como San Martín, Simão Bolívar, tá certo? Dom Pedro I, mas nós vamos ver isso no próximo capítulo agora, que entra na questão do Brasil e tal. E Antônio Sucre, tá? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo encontro histórico. Tchau, tchau.